tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos iniciando mais um evento no nosso 41º mês espírita, do nosso Conselho Espírita de Unificação. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes, Lembrar, por exemplo, do ano de 1971. Alguns não estavam nascidos, não é isso? Eu tinha 6 anos. Alguns já haviam, 6 anos. Em 1971 foi fundado a União Municipal Espírita. É a primeira célula de organização do movimento espírita da nossa região. Quem foi a presidente da União Municipal Espírita? Nair Cruz. Nessa mesa estavam sentados, por exemplo, personagens importantes para a gente que não estão mais do nosso convívio. Silvio Carvalho, representando o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Francisco Alonso, ali representando o recém-fundado Centro Espírita João Batista. Então, no ano de 1971, a gente tem fundação da União Municipal Espírita e o Centro Espírita João Batista em Visconde de Itaboraí. A gente teve um intervalo, pequeno intervalo. Em 1985, esse movimento espírita se reorganizou. Em 1984, 85 e 85 acontece o primeiro mês espírita da nossa região. E hoje nós estamos aqui celebrando a 41ª edição desse evento. Então, olha a importância e a responsabilidade que nós temos. Que muitos desses companheiros não estavam aqui. Mas a gente tem, em compensação, a alegria de dizer que nós temos aqui junto de nós companheiros que estavam no primeiro mês espírita, em 1985, que é o caso do nosso irmão Luiz Francisco e o caso do nosso irmão Luiz Mauro, por exemplo. Eu tinha até cabelo. Que é o presidente. Pois é, o nosso irmão está dizendo que, inclusive, digamos assim, o corpo físico tinha outros sinais, Outros sinais. Então, o tema central do nosso mês espírita: manutenção, renovação e valorização dos trabalhadores espíritas, desafios e caminhos. Esse mês espírita ele tem subtemas que estão sendo desenvolvidos, que a gente começou lá no Grupo Luz e Vida em Cachoeiras de Macapu, demos continuidade no Grupo Espírita Alta de Souza, e aqui hoje estamos no Centro de Cultura Espírita Allan Kardec, que recebe vocês com muito carinho, Um abraço fraterno para todos, no qual nós vamos ter como expositor o nosso irmão Aristide Sérgio, um amigo nosso de longa data, do Movimento Espírita de Maricá, que vem trazer para a gente hoje, o tema, o sentido de servir, o trabalho como instrumento de crescimento. Nesse momento eu vou passar a palavra para o nosso amigo Luiz Francisco, que esteve aqui, não aqui nesse local físico, mas no primeiro mês espírita da nossa região e atualmente é o dirigente de unificação do 42º Conselho de Unificação, que ele vai explicar bem o que significa, porque pode ser que tenha alguns irmãos aqui, irmãs, que não entendem essa questão federativa do nosso movimento espírita. Tá bom? Luiz Francisco, meu irmão, a palavra é sua. Conselho Espírita de Unificação. O Conselho Espírita de Unificação é uma organização que se reúne mensalmente. Ele é formado por lideranças do movimento espírita, lideranças dos centros espíritas, Silva Jardim, Cachoeira de Macapu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito. Nós nos reunimos mensalmente para falar de assuntos de interesse do movimento espírita. Inclusive, este evento foi planejado em uma dessas reuniões. E nós, ao organizar esse evento, ao planejar esse evento, pensamos, é essencial que o tema ou os temas do mês espírita estejam alinhados aos valores da doutrina espírita, mas que também estejam dialogando com os desafios da atualidade. Então vocês observem que o tema central ele está ligado, ele está diretamente dialogando com os desafios da atualidade. A primeira palestra nós falamos sobre acolhimento, a segunda também sobre acolhimento, a importância do acolher. Essa de hoje está
ligada ao tema central, que já vai falar do trabalho. Então, primeiro você acolhe aquele que chega na casa espírita, mas chega um momento que vamos convidá-lo para o trabalho, a falar da importância do trabalho, que tem a ver com a palestra de hoje. E a próxima palestra também está dialogando com os desafios do movimento espírita, os desafios atuais. Então é importante que a gente preste bem atenção nas palestras, porque esse tema ele pode ser levado até a direção das casas espíritas para discutir ele, continuar discutindo lá, sabe? Porque são temas importantes. É sobre isso que a gente gostaria de falar e agradecer a esta casa, a direção da casa, por ceder o espaço para que nós possamos realizar este evento. Agradecer a todas as casas que cederam o espaço para a realização do evento. Agradecer ao nosso irmão Sidney, que de imediato foi convidado, aceitou participar do evento, fazer a harmonização. Agradecer ao nosso irmão Aristides Sérgio, que está aqui representando o Maricá, mas representando o movimento espírita de Maricá, que também aceitou participar desse trabalho. E dizer que nós não estamos sozinhos. O Quadragésimo Liceu se reúne também, eu acho que é mais que mensalmente, se reúne com outros seus para discutir os assuntos do movimento espírita. Então, de vez em quando a gente está se encontrando, não é certo? E isso é muito importante. Eu digo ao Luiz Maurício que assim que me convidaram para a direção da unificação, eu fiquei pensando assim, mas hoje, Luiz Maurício, eu te agradeço. Eu sei que tem desafios, eu sei que é bastante trabalho, mas também é muito aprendizado e conhecer pessoas que transmitem também conhecimento para a gente aprende muito. Então, o Luiz Francisco, de mais de 3 anos já, né? Hoje eu não sou o mesmo. Aprendi muito, estou adquirindo muita experiência. Tem trabalho, sim, requer muito da gente, mas é crescimento. Não foi o Luiz Maurício que me convidou, na verdade, Jesus usou você para me convidar. Então, quando vocês forem convidados para alguma tarefa religiosa ou no movimento espírita, pode ser por mim, pode ser pelo filho, pode ser pelo Aristides, é Jesus que está convidando você para trabalhar. Ele confiou em você. Então, pense nisso, nosso irmão deve falar sobre isso. Então, o nosso agradecimento, esperamos que todos estejam também lá no Nike Cruz, nós estaremos encerrando. E quero dizer também que dentro do mês espírita, sábado, estará sendo realizado o EJ, Encontro de Jovens Espíritas, lá no GECAL. Então, aqueles que puderem participar, é importante, porque a gente precisa estar junto com os jovens. Eu gostaria que tivesse mais aqui, né? Mas não estão, mas vamos nos aproximar. Oi, obrigado, a Eliane. Eliane está aí. Obrigado, muito obrigado. Eu sou jovem antigo, tá? Nós somos jovens há mais tempo. Na verdade, nós teremos um encontro junto, vai ter a parte jovem, mas vai ter o fórum de evangelizadores. Então, estão todos convidados para estarem lá. Muito obrigado. Eu vou retornar a palavra ao nosso irmão Luiz Maurício, para não tomar um tempo que a gente tem uma harmonização com o nosso irmão Cícero. Muito bem, também colocado pelo nosso irmão. Sem mais delongas, convidar o nosso irmão Geandro para fazer a nossa leitura de página. A gente vai ter a nossa prece e depois tem a harmonização musical com o nosso irmão Sidney. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então vamos ler a página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página é 148, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Registrado por Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos
de renovação do tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que aqueles que enfrentam os temporais. O rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Muito bem, então vamos nesse momento à nossa prece inicial. Eu vou convidar o nosso amigo Luiz Mauro, aqui já citado inclusive, né? Para quem não sabe, Luiz Mauro é o atual presidente do Centro de Cultura Espírita Allan Kardec, e essa casa que recebe vocês com muito carinho. Bem, meus irmãos, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos, né, e que aqui estão abrilhantando esse movimento no dia de hoje. Vamos orar. Primeiramente agradecer a Deus pela vida, agradecer por essa doutrina que nos esclarece, que nos conduz nessa caminhada, e rogamos, Pai, que teus trabalhadores aqui estejam nos dando todo esse fortalecimento, para que tenhamos sempre força para seguir à frente adiante. Os trabalhadores espirituais desta casa, que com certeza hoje aqui estão abrilhantando o nosso trabalho, dando força para que corra dentro da sua vontade, que a sua paz, a sua luz envolva todos nós, que saiamos daqui com os nossos corações envolvidos pelos ensinamentos, pelas orientações que aqui recebemos. Esteja conosco, Senhor Jesus. Abençoa o nosso irmão que hoje aqui está fazendo esse trabalho. E tua paz e a tua luz envolva sempre. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Nesse momento a gente passa para o nosso irmão Sidney, companheiro nosso no movimento espírita, que milita no grupo espírita Caminho da Luz, que muitos de vocês conhecem, que fica no município de Itaboraí. Sidney, tudo com você. Boa tarde a todos. Tudo comigo? Não, tudo conosco. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem já. Eu quero saber, senhor. Preparados? Irmão, preparado? Aqueceu a garganta? Aqueceu. Ótimo. O minuto está preparado para quem está preparado ali. Ótimo. A harmonização, ela parte de cada um de nós. Não parte só daquele que está aqui na frente, não. Parte de cada um que está aqui presente.
Por isso que eu faço a brincadeira sempre, estão preparados? Porque vocês vão cantar. Vocês que eu sou perto. Vocês vão cantar. Vou abaixar um pouco ele para ele não intimidar a voz de vocês. Essa música se chama assim, alguns chamam de rosas, outros chamam de mãos que oferecem rosas. A primeira vez que eu escutei foi com o seu Roberto Rochá, e ele sempre contava a historinha. Quando chegava lá em Minas, para visitar Chico, a primeira coisa que ele pedia era: Roberto, cadê as rosas? Então, todo mundo aqui sabe, né? Aí viu? Eu falei, a espiritualidade amiga ajuda. E é porque a gente relembra também a visita de São Roberto aqui na nossa România. Aumentei a quantidade de notas para ver se ajudava. Ótimo.
quando a gente recebe com alegria, não é? Não é? Então vamos aumentar só um pouco o mandamento, né? Para a gente não arrastar muito, para a gente estar assim. Vamos, quanta luz neste, sabe? Com um sorriso assim, sabe? Com ênfase, isso. Só mudar um tempinho, uns segundos. Ótimo. Tem que mudar um princípio, porque tem que todo mundo cantar. Todo mundo tem que cantar, né? Ótimo. A gente vai para essa, depois vamos para aquela. Pode bater. 54, 6 minutos dá. Dá. Eu sei que o acorde a princípio parece desconhecido, né? Aqui, ó. Deus está aqui neste momento. Sua presença é
Eu vou quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo. Teve uma aqui também, um camarada gosta. Ele chegou ainda há pouco, ele chegou todo pra frente, chegou aí, segura, né? Eu falei, não, ele gosta. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não venha Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, somos bons amigos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Contagia a criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos. Obrigado pela participação de vocês. Vocês são maravilhosos. Nós agradecemos a importante presença musical do nosso irmão Sidney, né? Nesse momento, nós vamos passar, né, a palavra para o nosso amigo Sérgio, do Grupo Espírita Obreiros do Cristo. É importante falar, né, da principal identidade, uma vez que o Sérgio também, além de ser dirigente do Obreiros do Cristo, ele já há algum tempo vem na função, importante função, né, de dirigente do Conselho Espírita de Unificação lá do município de Maricá. Sérgio, a palavra é sua. Só, mais uma vez, né, relembrando que o tema, o sentido de servir, o trabalho como instrumento de crescimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Como disse nosso companheiro, nós militamos no Grupo Espírita Obreiros do Cristo, São José de Maçaí, especificamente, no município de Maricá, né? E eu sempre gosto de falar isso, que isso é muito importante. A nossa instituição é fruto do movimento espírita, né? Porque quando nós começamos a militar no movimento espírita, frequentávamos a outra casa e morávamos no bairro de São José. E ali nós descobrimos que tinha alguns espíritos, cada um ia para uma casa diferente, tinha gente que ia até para Niterói. E dali nós resolvemos, dentro do movimento espírita, com o apoio de todo o movimento espírita, criar o nosso grupo espírita no bairro, que agora nem moro mais, mas continuamos militando lá. Então é sempre uma alegria o convite
como diz o tema, o trabalho, né? Eu acho que o Luiz Francisco descobriu que eu preciso trabalhar mais do que vocês, né? A minha vida está muito complicada, muito atrasada, e ele, como mensageiro de Jesus, Jesus falou assim: bota esse cara para trabalhar, né? Bota esse cara para trabalhar, que ele está precisando, para ver se a vida dele melhora um pouco. E nós estamos aqui dizendo o seguinte, que não tem diferença nenhuma minha de vocês aqui. A única diferença é que o Luiz Francisco me pediu, eu estudei o tema e nós vamos aqui conversar. Porque é outra coisa que eu fiquei preocupado, estava conversando com a minha esposa, de que esse tipo de evento a gente gosta de chamar grandes nomes, né? Me chamaram porque é o seguinte, eu gosto de conversar. Eu gosto de bater papo. Quem me conhece aqui de outras casas que eu frequento, sabe que eu costumo conversar sobre a doutrina. Bater papo, falar. Muita gente nem gosta do meu estilo, né, André? Mas é um estilo que a gente tem porque é bater papo que eu gosto, né? E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Porque vocês acham que eu estou trabalhando hoje aqui? Acham? E vocês estão trabalhando? Hã? Sim. Todos nós estamos trabalhando. Eu estou no momento numa função, mas vocês estão na função de vocês aqui agora, né? E aí nós vamos lembrar que o sentido da nossa encarnação é para nós trabalharmos, né? Nós espíritas temos uma ideia que não é errada, tá? É certa também, mas a gente só olha esse lado. A gente acha que nós encarnamos para pagar da vida passada. Vocês aqui não, mas a maioria acredita nisso, né, Luiz? Acredita nisso. Sabe por que eu encarnei na minha família? Porque eu devo alguma coisa a alguém. Eu devo isso, eu devo aquilo, e a gente só vai pensando na dívida, não vai pensando no trabalho. E aí eu queria começar, antes de tudo, a gente disse uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu digo que essa pergunta, quando eu li essa pergunta, eu falei assim: o Espiritismo não é para mim não, eu vou ter que ir embora. E quando eu cheguei em casa à noite, que a gente estava no estudo do Livro Espírito, eu refleti e falei assim: não, ela tem que ficar. E foi ela que me deixou na doutrina espírita. E tem a ver tudo com o estudo de hoje. Porque quando eu militei desde a minha infância até a minha juventude, na Igreja Católica, fui militante, fui praticante do catolicismo. Minha mãe era do apostolado da oração, e quando nós éramos pequenos, nós éramos obrigados, literalmente, a fazer aquele trabalho social que o apostolado da oração fazia. Um monte de senhora, o pessoal fala hoje dos idosos, né? Eu já cheguei também, mas a gente tinha que ir com aquelas senhoras que distribuíam os alimentos. Minha mãe obrigava a gente a ir. E chegava lá, eu tinha que dar o alimento àquela pessoa. Quando chegar em casa, minha mãe analfabeta, veio da roça, trabalhou em fazenda, aí ela dizia assim: sabe por que vocês têm que ver isso aí? Porque vocês têm comida em casa, então é para vocês valorizarem o que vocês têm, né? A gente não podia nem dizer assim: eu não quero comer isso aí não. Ela dizia assim: lembra que lá não tem? Era o trabalho que minha mãe estava fazendo. Trabalho, isso é trabalho, né? E qual é a pergunta que eu estou dizendo? 132 do Livro dos Espíritos. Ela começa dizendo assim: finalidade da encarnação. Olha, é da encarnação, não é da reencarnação. Ele vai dizer assim: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Aí vem aquela que a gente gosta, que a gente fala: Deus impõe o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Olha a palavra que nós vamos falar o tempo inteiro hoje. Uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto que está a expiação. Aí a gente fala assim: viu, reencarnei para pagar o que eu não fiz na outra vida, não é? Mas a pergunta continua, a resposta continua. São duas, só uma. Ele vai dizer assim: a encarnação ainda tem outra finalidade. Essa é a pior de todas, para mim.
que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Eu não vou nem continuar, vou parar aqui. Ela tem uma continuaçãozinha, mas eu vou parar aqui. Olha só, nós encarnamos para continuar a obra da criação. Acho que a maioria aqui já deve ter lido ou ouvido falar da Gênese, não a Gênese espírita, a Gênese da Bíblia, né? Se a gente for olhar lá na Gênese, quando Deus termina de fazer o mundo, né? Aquela história de que ele fez a luz, achou bom, né? Não tem essa história lá, quem conhece? Aí ele ficou olhando assim, segundo o relato bíblico, ele achou aquilo tão bom que não poderia ficar sem alguém. Aí ele cria um homem chamado Adão. Isso está lá na Bíblia, não é? Está escrito na Gênesis, lá pelo 7 a 14, a 8, por aí. Ele vai dizer isso. Só que tem uma coisa que a gente não entende muito bem às vezes. A gente às vezes rejeita o que a Bíblia está escrito, mas é o sentido da coisa. Aí ele vai dizer assim: e botou Adão no jardim do Éden e deu a ele aquilo tudo, e que ele fizesse tudo aquilo que tivesse ali de trabalho. Aí o que ele fez? Adão fez o que? Deu nome às plantas, tá lá, né? Deu nome aos animais, e ele vai numerando os animais que eu não vou falar aqui. E ele deu nome aos animais que viviam embaixo da água, os animais que viviam no céu, os animais que viviam na terra, as plantas, todos os trabalhos foram dados a Adão. Não foi Deus que deu nome à cobra, não foi Deus que deu nome ao boi, fomos nós. O trabalho restante ficou para a gente. Olha a nossa responsabilidade na nossa encarnação. Isso já está descrito lá na Gênese de Moisés, que Deus cria o homem para dar continuidade à sua criação. E muitas vezes a gente fica pensando, né, meus irmãos, só naquilo que a gente faz de errado. Fizemos de errado? Fizemos de errado. Mas o que é o trabalho, afinal de contas, para nós espíritas? A gente tem que buscar o livro dos Espíritos, claro, né? Não tem jeito. É ele que vai dar o norte para a gente. Eu acabei me perdendo, mas eu vou me achar. Isso. Lei do Trabalho, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei da natureza? É uma lei da natureza. Ele vai dizer assim: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. Todos nós temos necessidade de trabalhar. Todos nós. Não importa. E ele vai dizer assim: a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então trabalhar para a gente progredir materialmente é uma necessidade também, né? Só que aí Kardec não ficou muito satisfeito com essa pergunta, com essa resposta. Aí em 675 ele vai falar assim: só devemos entender o trabalho, se não as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como corpo. Aí que vem a principal para a gente. Toda ocupação útil é trabalho. A ocupação nossa hoje aqui é útil? Não é útil? Nós estamos numa utilidade aqui, então nós estamos trabalhando. Todos nós estamos aqui trabalhando. A maneira de trabalho é que muitas vezes a gente acha que vir no centro espírita, fazer alguma coisa, assistir uma palestra, não é trabalho espiritual, ou não é trabalho de progresso. Gente, só para a gente encurtar um pouquinho o que a gente vai entrar. A nossa reunião mediúnica, 95% dos espíritos que se comunicam na nossa reunião, eles falam que chegaram pela reunião pública. 95%.
quando eles falam assim, mas nós chegamos aqui, não sei como, a gente pergunta, não sabe como, por quê? Não que veio uma pessoa num dia que tinha alguém falando, às vezes relata até o dia. 95% dos espíritos chegam pela reunião pública. Sabe como? Vocês sabem como, né? Ele vem através da gente. Nós trazemos aqueles espíritos necessitados. Porque Jesus pede isso da gente. Esse é o nosso servir. Servir a Jesus. Porque aqueles espíritos, muitas vezes, ele não consegue entrar materialmente falando. Mas ele nos acompanha, porque Jesus bota aqueles espíritos no nosso caminho. Não é? Bota aqueles espíritos no nosso caminho e nós, vou usar uma expressão aqui entre aspas, carregamos aqueles espíritos para a casa espírita. E a gente acha que sentar numa reunião pública é só assistir uma palestra e não estar trabalhando. Ou então, às vezes, é só vibrar pelo palestrante, que eu sei que vocês estão fazendo isso por mim hoje, graças a Deus. Né? Mas é muito além disso que nós estamos trabalhando aqui. Nesse momento, a espiritualidade está aqui, utilizando o próprio nós que estamos aqui nessa casa, para fazer algum tipo de trabalho lá fora. Né? E nós, para a nossa reunião, fortalecemos essas energias e vamos trabalhando, servirmos ao Cristo. E aí, voltando, quando eu era católico, né, tinha um hino, Padre Zezinho, referência de música, né, religiosa. Eu sou fã do Padre Zezinho, né, e tinha uma música que eu não vou cantar, porque depois eu vou passar vergonha, né, de forma nenhuma, né? Forma nenhuma, eu vou falar só um pouco da frase. A vocação é um hino que se canta na época que chamam das vocações, onde a Igreja Católica faz um trabalho de vocação, de chamar jovens, chamar todo mundo ao trabalho de ser religioso de alguma forma, né? E o Padre Zezinho gravou uma música que diz assim, um trecho da música diz assim: são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Né? Esse é o refrão. Nós somos o tempo inteiro convidados e geralmente a gente não tem tempo. Né? Jesus disse que cada um nesse momento que é chamado, um ia para a sua festa, outro ia para a sua roça. A gente tem sempre uma desculpa para não servir. E como a gente serve o Cristo? Como a gente serve? Posso fazer pergunta, né? Se eu não souber responder, tem um monte de gente. Benedito responde melhor do que eu, né? Não? Como que a gente serve a Jesus? Qual o nosso serviço a Jesus? Ele vai dizer para a gente que quando a gente chegar no plano espiritual, que a gente estiver diante da nossa consciência, vai ser perguntado a gente o quê? Não é? Primeiro ele vai perguntar assim, que ele esteve com a gente, que ele teve o quê? Estive nu, sede, fome, e aí vai, né? Aí ele vai dizer o quê? A gente vai perguntar, mas quando que o Senhor esteve com a gente que nós não fizemos isso? O que ele vai dizer para a gente? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos. Nós somos pequeninos? Somos, né? Eu sou pequenino. Nós somos pequeninos. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, servir, o sentido da gente servir a Jesus é a gente trabalhar para o outro, é fazer a caridade, é entender o que está ao nosso lado. Não é? É a gente servir da maneira que nós possamos servir. Não é a gente querer fazer aquilo que a gente não pode. Eu preciso olhar a minha volta, olhar a minha encarnação. Aí a gente fala da família. Por que eu estou numa família difícil? E hoje eu fico pensando assim, será que a minha família é difícil e eu sou espírita? Será que é para que eu resgate ou para que eu seja exemplo? Eu estou achando mais que é para que eu seja exemplo do que para resgatar.
Quando alguém chega para mim, que a gente está conversando, as pessoas falam assim: Sérgio, eu tenho uma dificuldade que na minha família ninguém é espírita, só eu. Eu falei assim: cuidado, né? Que Jesus botou você nesse meio, que é o seu trabalho nesse meio. O seu trabalho. Se só você é espírita, cuidado, que a gente tem que olhar o que a gente tem que fazer no meio. Né? Qual é? Mas aí, eu não vim aqui, gente, trazer receita de bolo, não. Quem tem que entender o servir diante daquilo que a gente está falando aqui no geral. Tá? Agora, o individual, primeiro que eu não sei da família de ninguém, não sei da vida de ninguém, né? Cada um tem que fazer a sua reflexão. Por que Jesus nos chamou a ser espírita? Porque foi Jesus que nos chamou. Quando nós estávamos no plano espiritual, nós falamos para Ele: ó Senhor, eu estou devendo tanto, eu queria voltar para trabalhar. Ah, certo, ó, você vai nascer lá em Maricá, né? Vai nascer em Maricá, vai ser difícil para você lá em Maricá, mas é o seguinte: primeiro você vai conhecer Jesus através da igreja católica, mas quando você chegar lá para os seus 26, 27 anos, vai acontecer um problema na sua vida lá, que você vai ficar chateado, vai sair da igreja católica, e depois você vai encontrar um amigo que vai te levar na doutrina espírita. Você nem vai querer, porque eu não queria, né? Você nem vai querer entrar no centro espírita, mas é o seu trabalho. Aí ali você vai começar a servir da maneira que for chegando o trabalho, porque muitas vezes o trabalho chega para a gente e a gente reclama, né? E aí, falando nesse tipo de trabalho, quando Jesus nos manda arar a terra, Ele está mandando a gente numa missão, ou não está? Vocês se acham missionário? Hã? Sim, né? Todos nós. Quem é a mãe aqui? Quem é a mãe? Eu vou falar nem pai, mãe, né? Vocês não acham que é uma das missões grandiosa, bela e difícil nessa terra? Não vou nem falar pai não, que o homem é mais, né, hoje, não, Luiz, a mulher é mais complicada até hoje, né, mesmo no século XXI. Vocês não acham que é uma missão de servir? Cuidar, educar. Né? Eu não sei se eu já fui mulher, mas acho que eu vou ter que voltar na próxima, né? Porque é uma das grandes missões que Jesus dá ao Espírito. Olha só. E Jesus faz o quê? Coloca alguns espíritos no caminho da gente, para que a gente ajude esse espírito a caminhar. E aí, né, ele vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, honrar nosso pai e nossa mãe, que no final vai dizer assim, né, que fizeste dos filhos que lhe foi confiado. Não é isso? Olha que missão, olha que trabalho. E aí, nós vamos lá, na 573 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Olha só, esse é geral: instruir os homens, ajudá-los a avançar. Olha que coisa. A gente precisa entender isso. A gente precisa servir os outros sabendo ajudar a avançar. Melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa com aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. E ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre com essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Olha só, o nosso trabalho está relacionado a servir a Jesus, o outro e o progresso nosso e do planeta. E ele vai dizer, né? Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Aí a gente vai reportar lá que toda ocupação útil é um trabalho. Então nós estamos trabalhando sempre, como disse Jesus: meu Pai trabalha e eu também.
e nós temos que trabalhar. O servir, que a gente precisa servir para o nosso crescimento, nós temos que perceber isso ao nosso lado, na nossa encarnação. Por que que de repente, do nada, eu vim conhecer o Espiritismo aqui de Itaboraí? Por que de repente o Luiz Maurício me chamou, ou o Luiz Francisco me chamou, Luiz Francisco me chamou? Aí às vezes a gente fala assim, não, eu estava conversando com o Luiz Maurício, né? A gente fica nervoso, passa mal, minha esposa diz assim, você acaba aceitando, mas o nervoso nosso é da responsabilidade que a gente tem, né? Mas aí a gente fala assim, como que eu vou rejeitar se foi Jesus que pediu e por algum motivo que eu ainda não entendi, talvez eu entenda e finge que eu não entenda, eu preciso estar aqui. Porque eu estou aqui hoje, como vocês estão, não é porque por beleza, por nada disso, né? Existe um sentido que Jesus colocou para que a gente se instrua, que a gente cresça e, sobretudo, quando a gente sair daqui, a gente consiga servir melhor aos outros lá fora. É uma qualificação que nós estamos fazendo do nosso trabalho e do nosso servir. Eu vou falar uma coisa aqui, eu já contei isso em algumas casas, mas como aqui eu, e nunca mais vocês vão me chamar, com certeza, né? Eu era espírita, a minha esposa não aguenta mais ouvir essa história, mas ela veio, né? Faz parte do trabalho dela, né? Me ouvir, né? Faz parte do trabalho dela. Aí, por isso que eu disse, gente, eu só sei conversar, né? Só sei bater papo. Mas trabalho material é uma das coisas mais difíceis que existe, né? E o meu tipo de trabalho, quem sabe onde eu trabalho, que eu trabalho no hospital, é muito cheio de gente, muito cheio de chefe, né? E se tem uma coisa que a gente não gosta, é de chefe. Está gravando, mas ela sabe da história, não tem problema nenhum não, eu falo, né? A maioria não gosta de chefe, né? Porque a gente às vezes não entende as situações. E chegou no nosso trabalho uma pessoa para ser o nosso supervisor. E ela começou aquela historinha, né? De que ela, toma cuidado, ela veio de São Paulo, veio exclusiva aqui para pegar todo mundo. Aí começou aquele negócio, você viu a cara dela? Não fala com ninguém, passa, só dá bom dia, cuidado. E começou aquele negócio de ter cuidado. Eu, como sou espírita, melhor do que todo mundo, o que eu fiz? Entrei na onda, né? É mesmo, eu tenho uma cara esquisita, cuidado aí, né? Sérgio já é espírita de muito tempo. Então eu tô falando que nunca mais você me chama, né? Aí estamos nós lá, naquele negócio. Um dia, na hora do almoço, nunca mais esqueça essa história, tá, gente? Na hora do almoço, estávamos sentados no refeitório, numa mesa, e aí ela chegou, pegou o prato dela, pegou a bandeja dela e veio na direção da mesa. Como a maioria já tinha terminado de comer, vem ela. Só todo mundo correndo e eu fiquei, né? Não deu nem tempo mesmo, mas eu não ia levantar, mas não deu tempo. Estava comendo ainda, né? Mas realmente eu não ia levantar. Ela sentou, do nada, entre aspas, né? Nada por acaso, ela começou a falar da vida dela para mim. Sozinha no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, saudade da família, com o filho, com o neto, teve que deixar todo mundo em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro, descobri que ela morava em Maricá, que eu nem sabia, num sítio escondido lá dentro, que foi o único lugar que ela conseguiu arrumar para não pagar aluguel, numa dificuldade. Gente, aquilo doeu no meu coração. Eu espírita, né? Aí veio aquela história na minha cabeça de servir e trabalhar, né? Você tem que resolver isso. Tem agora no meu ouvido, você tem que resolver isso, Um dia, do nada assim, à noite, que é mais tranquilo,
eu fui num comércio que tem perto, caro, que é comunidade, né? Comérciozinho de bairro, de comunidade. Se um negócio custa R$10 aqui, lá custa 50, né? O dobro do preço. Aí eu fui, falei assim, eu vou fazer o seguinte, comprei uma caixa de bombom, muito cara a caixa de bombom, mas gastei dinheiro de bombom. Cheguei, abri a caixa de bombom no setor, falei assim, vamos todo mundo comer bombom, e chamei todo mundo, vem cá, um bombom para cada um, e ela veio. Aí todo mundo olhou assim com a minha cara, não, vem cá. Aí eu comecei a puxar assunto de família. Hoje, essa pessoa, no nosso plantão, as pessoas estão reclamando que ela foi tirar férias em outro plantão. Está todo mundo dizendo assim, por que você saiu? Hoje ela é adorada dentro do plantão, ninguém quer saber mais, ninguém quer saber que ela sai, quando ela sai todo mundo reclama. Hoje se tornou a melhor supervisora que a gente tem. Né? Por que eu estou falando isso? Que eu sou melhor do que ninguém? Não, o contrário. Né? A minha atitude também estava levando àquela situação. Qual foi o meu trabalho ali naquele momento? O meu trabalho foi tentar resolver aquela situação que eu também estava entrando naquela situação, porque a gente não gosta de chefe, né? E aí, o que isso me trouxe? Me refletir que Jesus me colocou ali naquele momento, por eu ser um espírito atrasado, me colocou naquele momento para que eu pudesse fazer essa ponte e que eu pudesse progredir, e todos nós pudéssemos progredir juntos. Eu fiquei observando isso e falei assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não tinha entendido e agora eu entendi. Como o trabalho, esse processo, servir, com ajuda, se processa da maneira que a gente não entende muitas vezes. Porque esse é o principal, é a gente parar para refletir. Porque ele vai dizer assim, 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Porque muitas vezes eu me senti inútil. Missão, quando eu cheguei no Espiritismo, então, Chico Xavier escrevia livro, eu não conhecia nada. Assim, rapidinho, parando rapidinho, está quase encerrando, né? Quando eu cheguei no Espiritismo, eu nem queria ir para o Espiritismo, como eu falei para vocês. Né? Todo mundo fala que chegou pelo amor, chegou pela dor. Eu cheguei para poder aquela pessoa parar de me aborrecer, porque ele ficava o tempo inteiro falando isso comigo, que eu tinha que ir lá no centro espírita dele. Eu, rapaz, para com esse negócio de macumba, para que você diz. Pá, que coisa chata. Gente, diz que a gente não pode fazer, mas minha esposa conheceu ele era um amigo de família nossa, desencarnou em dezembro. Cara, mas olha, ele ficou uns 3 meses ou 4, gente, na minha cabeça, mas na minha cabeça. Assim, era aquela chateação de dia e de noite, que eu tinha que ir com ele, Eu falei assim para meu irmão, vamos, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando o fulano. A gente vai lá e depois a gente vai embora e diz que não gostou. 31 anos. Né? Nunca mais saí, conheci minha esposa, casei, tudo isso é espírito. Olha o trabalho dele. Olha o trabalho dele. Né? A gente não entende muitas vezes, a gente fala assim, mas que pessoa chata, não sei o quê, mas talvez seja o trabalho dela. Né? A gente precisa entender. E ele vai dizer, olha só, ele vai dizer assim, 574A. Pois se tinha o direito de escolha, por que preferir uma vida em que nada lhe poderia aproveitar? Agora que vem aqui uma coisa que eu ando pensando e eu queria trazer para vocês, para a gente refletir. Não é o caso de vocês, não, mas é o caso, Luiz Francisco, que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem que as casas estou esvaziando, tá isso. Mas às vezes a gente tem que entender as outras pessoas. Olha só o que pode estar acontecendo com a gente. Olha só. Olha a resposta dos espíritos. Entre os espíritos, há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Tá? Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes de sua inutilidade. E serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Aí vem uma coisa que eu acho interessante, que eu estava pensando que eu era assim, ou sou assim.
né? Estou tentando não ser. Aí o Espírito vai responder assim para Kardec: talvez, olha aí, talvez também tenham escolhido uma vida útil, né? Talvez tenham escolhido uma vida útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que o incitavam à ociosidade. Será que muitas vezes a nossa vida é útil, mas nós estamos recusando a fazer o trabalho útil por sugestões de espíritos inferiores? E aí eu fico pensando, também pelas facilidades do mundo, né? Será que eu deixo de servir a Jesus, servir ao próximo, porque eu às vezes falo assim, a minha família é mais importante, porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, e está falando, e a gente começa a dar um monte de desculpa dizendo assim, a família está em primeiro lugar. Às vezes a família nem quer saber da gente, né? Nem quer saber da gente. Será? Porque estou falando da família, né? Jesus, falando em família, a gente vai lembrar que Jesus chegaram para Jesus e falaram assim, a sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Aí Jesus fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todo aquele que quer fazer a vontade do meu Pai. Mas Jesus quis dizer o seguinte, naquele momento a família não estava precisando dele, quem estava precisando dele era aquele pessoal todo. Ele estava servindo a quem naquele momento? São os exemplos que a gente tem que dar. E eu estou falando em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente precisa saber o momento que está acontecendo na nossa vida. Porque a gente fala que a gente queria tanto fazer caridade no bem, né? Mas aí a gente falta no Santo Espírito. Aí a gente vai lembrar, né, André, daquele caso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Acho que ele passa daquela moça que falta, aquela senhora, né? E aí o trabalho fica prejudicado. Vocês já leram isso? O trabalho fica prejudicado. Aí o André Luiz pergunta, mas o livre-arbítrio dela, mas a parte dela ficou prejudicada naquele trabalho. Foi feito o trabalho, mas a parte que era dela ficou prejudicada. Não está escrito lá no livro, no Domínio da Mediunidade, né? Aquela moça faltou o trabalho. A gente precisa saber porque que Jesus está chamando a gente a servir no centro espírita, na rua, que a gente tem uma mania de dizer assim, é muito bom o centro espírita, mas na rua a gente não faz nada, porque aqui é onde a gente tem condições de fazer, se lá fora a gente ainda não tem. Se a gente não fizer aqui no centro espírita, não está conseguindo aqui, vai conseguir lá fora. Então a gente tem que começar da onde é mais fácil. Não é assim que o professor, né, os professores aqui, quando a gente vai fazer a prova, começa pelo que mais fácil você lembra, né? E depois vai para o difícil, senão a hora passa. Não é isso? Vocês não falam isso, vocês falaram isso para a gente? Começa pelo mais fácil, senão não vai dar tempo. Se a gente não começar pelo mais fácil, gente, não vai dar tempo. Nós vamos desencarnar e não vai dar tempo de a gente servir. E se Jesus colocou o centro espírita, a igreja católica ou a igreja protestante na nossa vida, é porque é ali que a gente tem que começar o nosso trabalho, servir ao próximo. Porque ali a gente se junta e fica mais forte, né? E para encerrar, porque é 45 minutos, não é isso? Para a gente encerrar, eu trouxe aqui, isso foi, gente, estudo sexta-feira, eu estava brincando com eles que eu estava com medo, mas chegou sexta-feira, a espiritualidade usou o nosso estudo. O livro Céu e Inferno, que eu gosto muito, a gente está estudando ele, sexta-feira, tem uma passagem aqui que eu acho muito interessante, que tem a ver com isso que a gente está estudando hoje, que são os espíritos endurecidos. E é Angelé, eu acho que é esse o nome, é francês, né? Angelé. E ela era um espírito preguiçoso. Vocês lembram dessa história? Lembra dessa história, né? É um espírito preguiçoso. Estava no plano espiritual, ela diz que não sofria, mas que ela não tinha paz.
né? Tinha paz. Era um espírito preguiçoso. Ela tinha sido religiosa numa encarnação, voltou na outra e foi mãe, mas marido e filho para ela usava, achava que uma chatice, tinha empregado, não fez nada, né? Não fez nada. E estava lá no plano espiritual sem paz. Sem paz. Mas o que eu queria ler para a gente encerrar, é a resposta, é a instrução do guia do médium, que vai dizer assim nos 2 últimos parágrafos. É o que mais importa para a gente aqui. Não vamos contar a história dela. Diz assim, ó: o homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é a sua essência. Nossa essência é a atividade do espírito, né? A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois a inteligência, a fim de que trabalhai e cultivai, pois a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-lo a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem repouso, nem trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciaste o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Ele vai dizer que nós negligenciamos o trabalho. Ele vai continuar dizendo assim: trabalhai sem cessar, cumprir todos os vossos deveres, sem exceção, todos os deveres sem exceção. Aí cada um tem que saber o seu dever. Não sou eu que posso ter que dizer o dever de vocês, vocês têm que saber, né? Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a fé os sustentará. Olha só, nem fé a gente tem para fazer as coisas, né? Se a gente tivesse fé, a gente sabia que teria forças para fazer o que a gente tem que fazer. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que se impõe essa tarefa aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois os vossos pés, e contai com que estáis cercados, que amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monô. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que ele vai dizer para a gente. Que só através do trabalho, só através de servir, é que a gente vai progredir, que a gente vai crescer. E aí ele vai dizer que é qualquer tipo de trabalho, e que o trabalho espiritual ainda é maior. Porque o trabalho físico, o trabalho do corpo, é para a gente ter inteligência. É para que a gente use a nossa inteligência para o progresso nosso e dos outros. E quando a gente adquire conhecimento, é para que a gente sirva. É para que a gente dê continuidade. Né? E aí, para a gente encerrar, lembrando de novo daquele espírito que para mim foi um dos espíritos mais evoluídos que passou na Terra para mim, estou falando de Jesus, que foi a minha mãe. Né? Uma mulher analfabeta que trabalhou numa fazenda, meu avô era meeiro de uma fazenda, não foi para a escola, não estudou, apenas a que me batizou ensinou ela a soletrar para ela. O sonho dela era ler a Bíblia, porque ela era uma mulher religiosa, mas ela ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ela dizia sempre: tudo que você fizer, lembra que Jesus tem que estar no meio.
Quando você for comer, você ora, porque foi Jesus que fez a gente trabalhar e dar comida. Quando você for dormir, pensa que na sua cama foi Jesus que ajudou a gente a ter cama. Sempre lembra de agradecer a Jesus. Ela sempre dizia, né? E ela dizia que comer e dormir era sagrado, que a gente não podia fazer nada na hora da comida nem na hora do sono, porque era a hora sagrada que Jesus deu a gente para que a gente se fortalecesse. Era isso que ela dizia, sem conhecimento nenhum, né? Então, o servir, gente, tem que estar sempre baseado no que Jesus nos ensinou. E mais uma vez, agradecendo a oportunidade de dizer para vocês, o que mais importante disso tudo hoje é que vocês saiam daqui não com a receita de bolo, mas olhem para a vida de cada um de vocês, na casa de vocês, no centro espírita de vocês, no trabalho de vocês, e olhem assim, o que Jesus quer de mim aqui nesse momento, por que eu estou aqui e qual o sentido da minha encarnação, que isso é o mais importante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. E qualquer dúvida, vocês comentem aí com o Luiz Maurício, com o Luiz Francisco, com o André, que ele responda as dúvidas que eu coloquei na cabeça de vocês. Muito bem. Fica aqui o nosso agradecimento ao nosso irmão Sérgio. Leve um abraço, né, nosso, aqui da nossa região, para os amigos de Maricá. Beth também presente. Então a gente aqui, não agradecendo só a questão da exposição, mas agradecendo o nosso irmão Sidney, o Centro de Cultura Espírita Allan Kardec, que abriu as suas portas e nos recebeu com muito carinho, né? Ou seja, todos aqueles que de alguma forma contribuíram, né, para a realização desse evento, a gente agradece imensamente, né? Eu vou convidar aqui o nosso amigo Benedito Moreira, nem havia falado com ele antes, né? Também é um personagem importante, a gente citou sobre a questão, né, do primeiro mês espírita, e ele também foi um desses companheiros que esteve nesse primeiro encontro lá em 1985, né? Nós estamos na nossa 41ª edição. Então o nosso amigo Benedito Moreira vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, conseguimos criar um clima justamente para essa reunião da tarde de hoje. E esse clima, na verdade, é o clima espiritual. Nós temos saído do nosso ambiente, vindo para cá. A espiritualidade também, certamente, disponibilizou muitos irmãos também, que tinham certeza que nós, certamente, traríamos justamente o melhor. E agora, durante esse momento, vamos elevar o nosso pensamento. Sabemos que o movimento espírita, para ele ser forte, precisa da reunião de todas as casas espíritas, de todas as pessoas que estão imbuídas de fazer com que essa santa doutrina possa chegar a mais pessoas. Então, a explanação, a música, o nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento, então é importantíssimo. Então, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado de nós estarmos aqui compartilhando desse momento tão importante, esse momento muito importante, Jesus, onde temos certeza que todo esse ensinamento, toda essa contribuição tem nos ajudado a nós enxergarmos a vida da maneira como ela precisa realmente ser. Hoje foi falado justamente da importância do bem, mas o mais importante é a qualidade do bem, que a qualidade do bem traz bons sentimentos. E esses bons sentimentos certamente alavanca, vai oxigenando, vai fortalecendo, vai impulsionando e cada vez mais a vontade de participar de tudo aquilo que a Casa Espírita oferece, para nós termos uma visão muito mais ampliada do papel real que cada um de nós precisa desenvolver nesse laboratório divino, esse educandário terrestre, essa escola realmente abençoada. Que possamos, Jesus, nesse somatório de tantas coisas boas que nós temos recebido, que possamos realmente formar em nós arquivos com pastas de boa qualidade, para nós enfrentarmos esses grandes desafios que quase sempre na prática, Jesus, nós temos falhado. Na hora de exercitar o teu evangelho, como tem sido difícil aí fora.
muitas criaturas que nós defrontamos, que cruzam o nosso caminho, Jesus, nós sempre estamos encontrando dificuldade. Nos pede pão e nós não conseguimos enxergar a miséria espiritual que muitos desses irmãos estão passando, porque às vezes não estão tão preocupados com a nossa vida de relação. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos abençoe, que possamos daqui a pouco retornar para os nossos lares, levando essa paz, levando essa harmonia, na certeza e na convicção que nós estamos no caminho certo, na certeza que nós estamos preparando o nosso ambiente espiritual quando não for mais possível que nós continuarmos no corpo físico. Então isso é uma maravilha ter conhecido a tua doutrina, esse cristianismo redivivo. E agora, Jesus, com licença, vamos todos nós cantarmos contadores, para nós então ali certificarmos tudo aquilo que foi realizado na tarde de hoje. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigado à direção espiritual do Reunir 9, do 42º, de todos assim, seus justamente da nossa região, que nós possamos cada vez mais estar conscientes que unidos iremos muito mais adiante. Muita paz, muita luz, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando ao término do nosso evento, né? E a gente não pode deixar de fazer a divulgação do fechamento do nosso mês espírita, né? Então, o fechamento do nosso mês espírita, a 41ª edição, vai ocorrer na Casa Espírita Nair Cruz, em Manilha, que inclusive temos o presidente aí presente, não é isso? Cantarelli está aí? Estava aqui, né? Se escondeu? Eu falei assim, ué, eu pensei que tinha desencarnado, eu ouvi encarnado ali, eu falei, ué, será que foi, né? Daqui é o duplo etéreo, né? Que apareceu e desapareceu. Enfim, nosso amigo Cantarelli, que é o atual presidente da instituição, vai estar, né, junto com os outros companheiros, né, na semana que vem, recebendo vocês no mesmo horário, às 15h30, para que a gente possa fazer o fechamento desse evento, que para nós é um evento muito importante, né? É justamente o mês de julho, que há 41 anos nós se reunimos toda vez para que as casas possam confraternizar, e esse movimento anualmente ele acontece nas casas que compõem todo esse conselho espírita, né? Então esse ano aqui Itanguá é uma das casas que está recebendo, né? Uma das sedes, né? Não é da Copa, mas é do mês espírita, né? Mas aí nos outros anos a gente tem a modificação, as outras casas também vão recebendo, tendo a oportunidade de confraternizar com esses companheiros. Para fechar, o tema será o trabalhador espírita e a arte de cuidar do próprio coração. Vai ser desenvolvido pela nossa irmã Thelma Lopes, que vem da cidade de Niterói, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Muita paz, semana que vem, encontro marcado com todos vocês lá. Muita paz, obrigado. I tried to find a way out in the streets of illusion,
but I only found wounds, emptiness in my heart. Money doesn't fill it, fame doesn't satisfy. Only Jesus gave me the peace the world can't provide. I walk lost, almost sank so deep, but in the middle of chaos, His light I could see. Today I live free, sin can't hold me again. Christ rescued my soul, He'll never sell me for gain. Jesus is the way, the truth and the life. Only He lifts me up when my soul can't survive. No matter the past, He washes the pain. Just follow His footsteps and live in His name. On the trap beat, I'm bringing the vision.